A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Quero saudar também todos os nossos alunos da IBD, que estão conosco todos os domingos. Que Deus possa abençoar grandemente. Que possamos ter aqui uma manhã maravilhosa, repleta de bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que sairemos daqui muito abençoados. Amém? Um domingo ele é do Senhor, a segunda-feira também é do Senhor, a semana é do Senhor, né, irmão? Hoje é do Senhor, amanhã não é. Não, todos os dias é do Senhor. Tudo é dele, nós somos dele, a terra é dele, o universo é dele, é ele que governa. Irmãos, nós queremos registrar aqui a presença do pastor Dionísio. Quem conhece o pastor Dionísio aqui? Todo. Eu já fui direto nele, ele disse, não, Marcos, eu vim aqui para te ouvir. E ele é esperto, porque essa lição aqui, acho que mais é para ele, pastor Paulo, que é coisa estreita, mano. Mas Deus é Deus, né, irmão? Deus é Deus. Mas ele não vai escapar, não. Porque aquilo que eu falar errado aqui, ele vai corrigir depois. Amém? Irmãos, o livro de Daniel, ele é dividido em 2 blocos. Até o capítulo 6, ele vem narrando uma forma histórica da vida de Daniel, os feitos aí na Babilônia, a chegada ali, e a permanência daqueles meninos e a nação ali na Babilônia. Nós vamos hoje para o capítulo 7 e até o final deste trimestre, o livro ele muda totalmente. Ele passa agora a ser um livro profético, escatológico, e vai tratar de assuntos concernentes à vida de Israel. O livro de Daniel é um livro voltado para o povo de Israel. Ele mostra inteiramente o final dos tempos que culmina com o povo judeu. E é bom a gente entender isso para nós não transformarmos esse livro de uma forma diferente, porque Daniel foi dado a ele a revelação do final de todas as coisas, mas em especial voltada ao povo judeu. Ele fala do final de todos os tempos, acaba atingindo também o povo gentil, sim, mas especificamente ele vai dar um conforto a Daniel, porque eles estavam em cativeiro. Eles estavam em cativeiro. Como crer, como confiar nas promessas de Deus num cativeiro? Se você está dentro da sua terra, se você está dentro da sua pátria, se você está dentro do seu templo, se você pisa na promessa, é uma coisa. Mas quando você está em cativeiro, em outras terras, vivendo sobre um outro domínio, um domínio político, força econômica, tudo o contrário, outros deuses, e dizer assim, eu estou dentro de uma promessa de Deus, é mais difícil. Você viver com a poupança cheia, com a situação econômica bem ajustada, e dizer eu estou na promessa, é mais fácil. Mas quando a coisa muda, que você é arrancado dos seus termos, e ali já tinham se passado 50 anos aproximadamente, que eles estavam ali no cativeiro, a coisa começa a balançar, irmão.
a coisa começa a tomar uma outra dimensão. E Daniel, ele já não estava no governo mais de Nabucodonosor. Nabucodonosor deu a Daniel e aqueles meninos um privilégio ali grande dentro do palácio. O filho dele também deu. O povo judeu viveu ali na Babilônia, mesmo na escravidão, mas numa situação mais confortável com Nabucodonosor. Nabucodonosor governou ali no cativeiro mais ou menos 35 anos no cativeiro. Depois da sua morte, o seu filho entrou, Evil-Merodach. Também ele deu continuidade no sistema de cuidar dos judeus, também de Daniel. Porém, irmãos, quando Neglissar, o genro, assumiu, reinou por 4 anos, depois o seu filho Labache-Marduk reinou somente 9 anos, aí houve aquele ajuntamento do povo sacerdote e começaram a entender que eles não estavam adorando os seus deuses, e fez aquela rebelião e colocou mais um genro, que foi Nabonido. E Nabonido também entendeu que ele nasceu por forças religiosas e começou a dar ênfase aos sacerdotes pagãos, e assim a religião pagã se acendeu de uma forma muito forte, porque eles entendiam que era a falta de adoração aos seus deuses que o império estava enfraquecendo. Depois de 3 anos, ele levanta o seu filho, Belsazar, e assim o governo de Nabucodonosor enfraquecido, e Belsazar, como nós já estudamos aqui na lição passada, não tinha assim, um conhecimento de Daniel. Daniel era desprezado, o povo de Deus também desprezado, porque era um homem idólatra, a nação voltada para a idolatria, e o povo de Deus estava ali assim esquecido. E foi exatamente, irmãos, nessa época, porque Daniel fala que foi no 1º ano de Belsazar, foi que ele teve esta visão magnífica, profunda, de uma extensão enorme. E eu penso que Daniel estava assim muito preocupado, irmãos, com o povo, com o final de tudo. Apesar de ele, há 50 anos atrás, mais ou menos, ele teve aquela visão da estátua que projetava o futuro, mas já havia passado 50 anos. E agora? O que vai fazer? O povo está aqui, quando vai voltar? Esse rei não se associa a mim e nem ao nosso povo. Então, o que fazer? Então, eu penso, irmãos, que era uma preocupação que Daniel tinha, porém, irmãos, nada foge do controle de Deus. Às vezes nós nos sentimos assim preocupados com aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos apalpando. O cenário não parece nada favorável. Parece que as coisas se perderam no tempo e as promessas de Deus, aonde elas estão? Muitos anos já se passaram. Agora esse rei que está aí não vê nenhum sinal de aproximação. Porque nós, como os humanos, parece que nós queremos sentir alguma coisa. Nós queremos apalpar alguma coisa para nós sentirmos, não, agora vai. Agora vai chegar no momento de nós sairmos dessa terra. Parece que a coisa vai ficando ao contrário. Eu penso que era isso que Daniel estava sentindo. Ele na sua cama, preocupado com o futuro do seu povo, e o rei naquela situação, seu povo. Irmãos, como Deus cuida de nós? Como Deus cuida do seu povo? Como Deus ele entra em cena na hora às vezes mais aguda da nossa vida. Então esta visão aqui, irmãos, de Daniel vem como um conforto. Embora no final da visão ele fica pálido.
ele fica estremecido, ele fica muito preocupado, porque o último animal que ele presencia, pensa que esse último animal, ele já estava já com a visão, não um sonho. Ele fica pálido, ele fica assim assustado do que ele está vendo. Ele viu que não era nada simples, era algo terrível. E este último animal, ele não consegue dar nenhum nome. Só fala que é um animal terrível, ele tem suas características, mas o primeiro ele fala que é um leão. O segundo ele fala que é um urso. E o terceiro ele fala que é um leopardo. Mas o último animal ele não dá o nome. Não tem... Sabe o que é um animal? É terrível. O que ele vê não é fácil. Isso mostra, irmãos, que o diabo, ele foi precipitado na terra e ele está aí fazendo as suas vítimas. Ele está aí fazendo as suas proezas. E Daniel, quando ele viu esse último animal, ele ficou assustado, temeroso, entrou em pânico, ficou pálido. Isso mostra que nós devemos estar em oração, porque as forças do mal estão aí, irmão. E isso não terminou, não. Isso está aí em vigência. Terrível. Então, irmãos, e aqui ele fala no capítulo 7, versículo 1, abra comigo a sua Bíblia. Eu estou dando esta introdução aos irmãos, porque qual era o estado de espírito e qual era o estado que vivia ali Daniel, quando ele teve essa visão, esse sonho. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Isso aqui ainda a importância, porque se Daniel não tivesse escrevido isso, o que nós estaremos dizendo aqui hoje? Tem vezes a importância de você, quando você ver algo e você perceber algo de Deus, no mesmo instante você parar e escrever, você relatar, porque você não pode perder aquilo que Deus está lhe dizendo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando. Uma vez eu ouvi um pastor pregar, disse que às vezes ele acorda à noite e perde o sono, ele começa a receber revelações de Deus ou uma mensagem. Aí ele já tem do lado da cabeceira um caderninho, uma caneta, porque se esperar acordar pela manhã, o que aconteceu? Passou. Foi-se. Daniel foi preciso. Quando ele percebeu que algo era de Deus, ele entendeu e escreveu logo. Você não pode perder nada. Irmãos, no reino de Deus você não pode perder nada. Daniel disse, eu vou tratar de escrever isso aqui, porque isso aqui é de suma importância. E porque ele escreveu, hoje nós estamos aqui lendo o que ele escreveu. Uma vez o pastor Fauzinho disse assim, mas se Davi tivesse perdido o Salmo 23, ele escreveu o Salmo 23 e guardou, bem guardadinho. E às vezes a gente tem documento em casa, vai procurar um documento lá, uma certidão de nascimento, certidão de casamento, demora um tempo, não sei onde pôs. Título de eleitor, então, nem se fala. Na véspera da eleição, onde está meu título? Aí, esse dia eu fui procurar um histórico, um diploma, para levar para uma instituição aqui em Campinas, e, irmãos, eu perdi a paz uma semana, porque o histórico eu não achava em lugar nenhum. Eu tive que ir lá na faculdade, pegar o histórico, pegar a segunda ali, e a moça disse, 40 dias. Não tem como ser antes. Ela disse, Marcos, vou dar um jeito. Mas por quê? Porque não guardou, não cuidou com carinho aquilo que tem a sua importância. Mas Daniel, ele logo
Ele escreveu o sonho e relatou em suma todas essas coisas, porque entendeu, isto Deus está me dando e eu preciso guardar. Então aquilo que Deus lhe entrega, você precisa guardar. Você precisa cuidar com carinho. E Daniel fez isso. E nós estamos aqui nesta manhã, depois de milênios, tratando aquilo que ele escreveu. É lindo, né, irmãos? É maravilhoso. Então, irmãos, o cenário não era favorável, as coisas não estavam bem para o povo judeu ali na Babilônia. Daniel não tinha mais Nabucodonosor, não tinha mais aquela apreciação do rei, daquele imperador. Belsazar era um rei que não dava essa continuidade. A idolatria, a situação econômica da Babilônia não estava nada bem, a coisa estava tomando outros rumos, mas Deus chega agora e vai dizer a Daniel, vai confortá-lo com esta visão e com este sonho. E para dizer a respeito desta visão, deste sonho, desses animais, de tudo isso que está dentro dessa lição, eu quero convidar aqui o mestre, pastor Dionísio. Não, vem aqui, pastor. O senhor é o mestre dos mestres. Não, o mestre dos mestres é Jesus, mas... Pai seja com todos vocês. A aula estava boa. Sabe, porque existe nas Escrituras aquilo que se trata de um tema histórico, né? Eu não sou muito bom para a história. Eu gostaria de continuar ouvindo. Observo uma coisa, graças a Deus que as Escrituras não estão escritas em ordem cronológica. Né? Quando volta esse assunto aqui, né? Que ele trata disso aqui, acho que o Belsazar já tinha morrido, né? Então ele volta, vem contar uma história. Vem uma história que na Bíblia foi depois, né? Mas que ele voltou para... Aqui a colocação das Escrituras estava para trás, né? E nessa visão de animais, o Apocalipse traz também, porque o livro de Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Como dizem os escritores. Porque, tal qual em Daniel, há um período também de revelações no Apocalipse que fala de animais. E a razão é única, é que ambas as passagens estão falando de coisas que acontecerão só depois do arrebatamento. Não é? Tem aquilo que aconteceu com Daniel, eles ficaram lá 70 anos presos, não foram? Cativos. Saíram para o reinado de Ciro, foi? E desses 70 anos ele teve tudo isso, e mais alguma coisa. Agora surgiu um problema há alguns anos, que eu tentei ajudar e eu não consegui, mas depois a própria pessoa chegou a uma conclusão que estava havendo exageros. Surgiu há poucos anos um homem brasileiro que mora nos Estados Unidos, que disse assim, num livro que ele escreveu, o livro está lá na minha casa, porque, tal como eu estava no conselho da casa, o livro lá, o irmão me mandou, eu já não estava mais no conselho de doutrina, não, o conselho da casa é outra coisa, me mandou para eu examinar, e ele escreveu que Deus revelou a ele o que não revelou a Daniel. Meus irmãos, que trabalho que deu. Eu estou com o livro em casa, eu jogo ele lá de baixo para ninguém pegar.
Começou a mostrar. Aquilo que Daniel não falou, eu fui lá no céu e encontrei o Daniel, ele falou comigo. Hoje tem alguém aí aqui no Brasil dizendo que não precisa mais dar satisfação a outra pessoa, porque Deus fala com ela, Jesus fala com ela, o Espírito Santo fala com ela. Então não precisa mais dar satisfação para o marido. Recebeu instrução. Então tem gente recebendo instrução aí, não sei de onde, e querendo trazer para aqui, para os nossos dias, uma coisa que nós não participaremos. Temos que conhecer como história, não é? Que a Bíblia tem o seu ponto histórico. Precisa conhecer. Do ponto histórico pode-se tirar uma figura comparativa, com o que é aquilo que na realidade só virá depois. Então, dentro dessas visões dos 4 animais, vem aqui a interpretação, não é? Aqui no começo da lição fala a visão dos 4. Aí no ponto número 2, aparece a interpretação. E aí entra uma que é ancião de dias. Irmãos, uma outra dificuldade que há entre nós, aqueles que ensinam e outros que escrevem, eu não sou escritor, não adianta mexer comigo, mandar eu escrever, que eu sou zero à esquerda como escritor. Eles dizem, mas mão Dionísio, então escreve aí, grava a pregação, a gente passa por um livro, diz, olha, deixa que o escritor faça isso. Eu não tenho essa chamada para escrever. Eu sofro muito para escrever. Eu escrevo para mim, eu faço rascunhos e às vezes não passo a limpo. Só quando há uma exigência. Para dar uma aula, quero umas apostilhas, então eu peço ajuda de alguém, porque eu vou falar com vocês uma verdade que vocês já sabem, eu não tenho computador em casa, eu não tenho internet. Minha filha fala, pai, não fala isso. Eu falo. Eu falei, eu sou analfabete. Eu não mexi com isso. E Deus sabe por que eu não mexi. Quem sabe que se eu tivesse envolvido com isso, eu não estaria aqui de pé falando com vocês. Entenderam? Então, não quis, não tenho vontade. Eu não aguento, eu estou lutando com meus netos, às vezes com parte dos meus filhos, para eles saírem um pouco da frente desse aparelho. Fugirem. Eles pegam a vida das pessoas e desgraçam com a vida, põe tudo lá para todo mundo ver. Tem coisa boa, eu não sou ignorante para ignorar a ciência, mas o diabo está com mais de 70% das coisas dele nesses aparelhos. É uma desgraça. E como a lição fala de coisas que haveriam de acontecer, porque esses 4 animais representavam 4 reinos. Alguns passaram no tempo. Outros acontecerão depois que nós sairmos daqui. Essa última fala aí, quando aparece esse ancião de dias aí do juízo, né? A igreja de Cristo, irmãos, não sofrerá os fatos diretamente estabelecidos nessa lição. Não é verdade? Nós vamos aqui na parte histórica, vendo o que aconteceu com esses homens, não é? Tanto é que ele não está escrito em ordem cronológica, como também os livros do Novo Testamento não estão. Tem livro que está lá quase no fim, foram escritos primeiro que os outros, então a Bíblia não respeita isso, essa regra aí. Mas a igreja que escapa desse 4º animal aí, não é?
que esse mundo ele está marchando cada dia mais a passos largos para a exigência de um homem governar o mundo. Não adianta dizer, o anticristo é o Papa? Não. O anticristo é o Lula? Também não. Ninguém sabe quem é o anticristo, quem será o anticristo. É tudo especulação. Ah, ele vem de Roma. Ele pode vir de Israel também. Pode ser um judeu, porque judeu onde nasce é judeu. Se o judeu nascer no Brasil, ele é judeu. Se ele nascer na Rússia, ele é o russo judeu. Ele não perde a identidade. Então pode ser um judeu. Fica mais fácil para governar lá também. Mas eu não estou dizendo que seja. Mas quando terminar, e que já terminou parte dessa história, já se cumpriu, o governo romano, o governo grego, né? E vem até chegar no último, quando a igreja não estará mais aqui. Antes que aconteça essas coisas, Jesus tira a igreja. Aí fica lá, como é que chama o bode, fica esses bichos feios e tudo. Viu que o último que o senhor falou, que ele tremeu? Quem é esse último? É justamente o que há de vir outra vez. Tudo indica, segundo a história, que o governo romano será restaurado. Haverá uma restauração do governo romano. A gente vê um caminho aí na nossa frente. A turma começou a falar demais, pensou que o anticristo é aquele outro papa, mas já não é mais, né? Porque já saiu. E eu também não vou dizer que é esse que será. Porém, a história política, ela está sendo direcionada de uma certa maneira que esse camarada que vai vir aí, ele é religioso, vai ser religioso. Ele será tão religioso, entre aspas, que ele vai exigir adoração. O anticristo vai exigir adoração. E uma dessa lição aqui está a resposta que virá, não é? No futuro. Não é? No ponto 2, fala o clima que se dá visão profética na lição. Tem o ponto 1, né? Primeiro, a visão dos 4 animais. Aí vem ali a interpretação que está no número 2, com letra escura, preta. E depois vem aqui o ponto 2 da lição, o clímax da visão profética. Entramos na segunda parte da visão de Daniel. Está acompanhando aí? Estão? Estão acompanhando aí, não é? Que trata do julgamento celeste. O versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Aqui também tem o cuidado. Tem uma Bíblia muito boa. Eu não desprezo essa Bíblia. Porém, tem alguma coisa no comentário dela que não está correto. Tá? Ela é muito boa, principalmente nesse livro de Daniel, eles esmiuçam aquilo lá. Só que ele exagera. Cuidado com o comentário dessa Bíblia. É a Bíblia Deiki. Ele exagera colocando Deus, Pai, como um ser humano como nós, que veste camisa, vestido, não é? É um Deus humanizado, não é? Que Jesus tornou-se homem, não perdeu a divindade. Ele não perdeu a divindade, ele sempre foi divino, mas ele se tornou humano. Jesus se tornou humano. Deus não. E nessa linguagem que ele usa de Daniel,
Você tem cuidado do comentário dessa Bíblia que tem erros crassos. E nessa visão aqui do versículo que nos diz, foram postos o trono, esse ancião aqui, ele diz que não é Jesus, é o Pai. Então vai ter que descer do céu e ir para a terra. Então cuidado, a figura, o ancião de dias se assentou. A figura de vários tronos tipifica um contexto de julgamento e justiça. A profecia nos fala que o juiz do julgamento é o ancião de dias. Ele disse, isto é Deus. É retratado no livro tendo cabelos brancos, vestido branco. É aquele que Abraão reconheceu como juiz de toda a terra. O tribunal demonstrado no 7º capítulo de Daniel revela que Deus julgará o pequeno chifre e decretará a sentença final contra o quarto animal. Ele colocou que esse animal, entre aspas, eu estava dizendo para vocês, disse que era Roma. Que o governo vem de lá. Agora, não se esqueçam que Jesus, quando ressuscitou, ele voltou ao céu como representante do ser humano. Ele está lá como ele subiu. Porque ainda não terminou propriamente, totalmente o seu ministério. Jesus voltará como subiu, não foi assim que o anjo disse? Então ele vem naquela forma. Por que ele tem que voltar na forma? Que ele podia ser visto, podia mandar ser tocado. Porque nesse período do que Daniel está tratando aqui, ele será o rei da terra, do mundo inteiro. Ele reinará na forma de presença de pessoa como ele era. E esteve aqui. Aí vamos ver, mas por quê? Porque se ele vier como Deus, então quem olhar para ele vai morrer. Então ele tem que cumprir essa última semana da profecia de Daniel. Quantas semanas são? 7. 70 semanas, né? Falta só uma das 70 semanas. Eles colocam semana como 7 dias, e 7 dias como 7 anos, né? E divide, dá 490 anos. Quando é que isso foi interrompido? Com justamente o dia que a igreja nasceu. Falta uma semana, que vai começar depois do arrebatamento. Para completar 70, depois do arrebatamento. Então, tudo isso que está aqui é histórico, aconteceu, mas que a noiva de Cristo não participará dela. A noiva que eu digo, eu falo dos arrebatados. A noiva de Jesus será arrebatada antes dessa última semana. E essa perturbação que já aconteceu, que voltará no futuro, não voltará enquanto a igreja estiver aqui. Então não tem que marcar a data, não é, irmão? Não podemos marcar a data. Porque o dia que as igrejas sair, volta a contar a história aqui do Daniel. Que ele escreveu antecipadamente como profética. Aí saiu do sonho, né? Entrou na visão. É diferente. E quando é que a igreja sai? Não sei. Quando sai? Eu não sei. Eu sei que há um aviso. Eu também reconheço que, de fato, ao pé da letra, até um irmão ensinou, e muitos não gostaram, ele acha que as Escrituras não mostram nenhum sinal do arrebatamento. Esse é um ensinador, até dá aula, e tem uma escola teológica aqui, em Campinas, e nem todos concordam, mas ele mandou procurar nas Escrituras qual é o versículo que fala do arrebatamento no Novo Testamento lá. Os evangelhos não falam do arrebatamento. Só fala da vinda de Cristo para governar.
Bom, eu respeito o pensamento. Só que os fatos aqui que nos devem preocupar mais é justamente o clímax da visão profética. Tudo passou. Daniel foi para a cova dos leões, não é? Jogaram lá, o homem gritou, não queria fazer, foi obrigado a fazer, enfrentou lá toda aquela tribulação junto com os companheiros, né? Tiveram que rejeitar, adorar uma imagem, né? Enfrentou. Mas estamos chegando agora, hoje, na parte final da visão de Daniel, que nós temos que esperar uma outra coisa. Enquanto eles estão esperando um governo, como eu tenho dito, e já ouvi dizer também, até um homem falou aí na televisão esses dias, não adianta pensar que governo algum vai dar solução mais a esse mundo. Não adianta os Estados Unidos com todo o poder, né, a Europa, nada. O mundo, ele caminhou e chegou num período que não tem ninguém na Terra que conserte. Porque o irmão, não se trata da pessoa, da política, é o momento que os homens da Terra, os seres humanos, se entregaram à vontade do diabo. Para todo canto que o irmão vai. O irmão entra numa empresa, tem lá um embrulhão, tem um grupo que acaba com a empresa lá dentro. Tem uma empresa aqui que eu não vou citar o nome, que eu trabalhei lá. E tem uns filhos que estão lá, até infelizmente, essa semana mandaram meu filho embora, com 22 anos na empresa. Que ela era a quem mais rendia para o governo do Estado. Por isso ela foi vendida. Que ninguém compra o que não presta. Mas na venda tem a porcentagem. Então a pessoa vende. Então o mundo está nesse sentido. Não adianta gritar. Né? Pior do que o mensalão está aí, a Petrobras. Melhorou? Piorou. Irmão, é tempo de viver aquilo que a palavra recomenda. Daniel, infelizmente, está chegando o dia que você falou, mas para nós, felizmente, né? Que a igreja vai sair. Ela vai embora. Escapa daqui, ó. E este ancião de dias, é o que é chamado o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, de acordo com os melhores manuscritos antigos, aparece mais de 80 vezes no livro de Ezequiel. A forma é regularmente traduzida como homem ou ser humano, pois na Bíblia trata-se de expressões sinônimas. Tanto em Daniel quanto em Ezequiel, filho do homem refere-se a um ser humano distinto que recebe de Deus a soberania celestial. Posteriormente, os santos apóstolos de Cristo identificaram o Filho do Homem com a pessoa de... Dá uma lida aí nesse texto. Mateus 24, versículo 27 e 30, por favor. Eu deixei a parte que o irmão tocou aqui, histórica, que ele colocou muito bem, o senhor tem capacidade para isso. Estou entrando na parte da visão, tá? Da mensagem profética, né? O que está escrito aí? Mateus 24, 27 e 30? 27 e 30, que ele diz que o Filho do Homem, como pessoa de Jesus de Nazaré, o que está ali? Que identificaram como o quê? O que está escrito aí? Esse texto não é o arrebatamento da igreja. Por quê, irmão? Você podia me dizer uma palavra do texto que prova que não é? Onde é que está o texto, o versículo que prova que não é? O 30. Olha para o versículo 30. Então, aparecerá o quê? E agora, o que está na frente? Olha bem, no dia do arrebatamento, a igreja vai lamentar?
lamentar? Não. Ele também não vai ver. Agora ele diz que todas as tribos da terra, que todas as nações, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Para quê? Olha bem, o versículo 31. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Está vendo? Vai juntar aqui na terra. É essa manifestação de glória aqui, a igreja está descendo com ele, não subindo. Então, antes que aconteçam essas coisas, a igreja será tirada. Pode se rebentar aí, mundo, se acabe. Nós estamos olhando para um outro lugar. Nós estamos com aquela oração que o Espírito Santo colocou na boca de João. O Espírito e a noiva dizem, vem. Isso é nosso. E quem ouve, diga vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque ele vem. Então, o escape hoje nessa terra está, como sempre esteve, mas principalmente ele está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sigamos aqui. No Novo Testamento, Jesus introduziu o reino. Daniel viveu num reino. Agora, nós temos um reino aqui na terra agora. Nós temos um reino agora. Não é o reino de Nabucodonosor, nem de Belsazar, nem de Ciro, nem de Dario. Nós temos um reino onde Deus reina. Ah, Deus deixou de reinar? Não. Não. Deus reina. E é tão fácil de entender isso, não precisa ser teólogo, não. É só você pegar lá Colossenses. Colossenses, ele não colocou aqui, mas eu sei que é Colossenses. Vamos lá em Colossenses. Abre lá em Colossenses. Corre lá. Veja o versículo 13 do capítulo 1. Olha aqui, aí está no presente, não é no passado e nem no futuro. É um presente contínuo, como fosse a língua grega aqui, né? O que está escrito aí? Não, é Colossenses 1,13. Aí que está. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma versão que está correta. Ela está correta, até bem explicada. Aí ele diz libertou. E, cara, se liberta tem que tirar, né? Então, no texto da corrigida, simples, está, ele nos tirou. Tá. Olha bem, ele tirou. É isso que ele fez. Nos tirou de que lugar? Do poder. De quem? Das trevas. E deixou onde? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é que está o reino do Filho do seu amor? Onde é que ele nos tirou de lá e colocou aonde? No corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado pelos salvos de todas as denominações que respeitam, que acreditam e ensinam a palavra de Deus. Não é só a Assembleia de Deus, não. Ele tirou do reino das trevas e nos transportou para um outro reino. Por que é outro reino? Porque esse aqui é o reino que ele reina.
Deus não está reinando sobre o mundo, Ele é soberano. A hora que Ele quiser, Ele resolve. Mas onde Ele reina? Ele reina num grupo de pessoas que foram salvos por Jesus Cristo. Ele tirou do mundo e trouxe para Cristo. Formou um corpo, aí está o reino de Deus. Está em São Paulo, em Campinas, em todo lugar do mundo. Onde está a igreja do Senhor. Esse é o lugar onde Deus reina. Está entre vós. É entre vós. Verdade, obrigado, irmão. Então, esse reino de Deus no mundo, com o próprio verbo divino feito carne, a plena revelação de Deus, aí está Ele. Foi-lhe dado um nome, que é sobre todo nome, e todo o poder sobre a terra. Lá está em Filipenses, Jesus Cristo virá pela segunda vez e instaurará o governo literal de Deus no mundo, chamado Reino Milenar. O arrebatamento será para aqueles que estão em Cristo. Isto agora tem a manifestação. A área do reino de Deus, ela está manifestada agora, aqui. Isso aqui é sério. Eu já vi até escritores escrever, não, a igreja não é reino. O reino de Deus é outra coisa, a igreja não é reino. Então, o que Colossenses está escrito que tirou e transportou para o reino? Não diz que foi transportará, diz que ele tirou e transportou. Então, aqui é o reino. Literalmente. Agora, depois que nós saímos daqui, aí vai lá em Apocalipse, capítulo 20. Estou aqui na lição, no segundo ponto. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 2 e versículo 6. Está escrito, ele prendeu o dragão. A antiga serpente é a mesma praga, isso aí. Dragão, serpente, ele tem 4 nomes, né? Diabo e Satanás. Ele tem 4 nomes, teve 4 quedas. Um ele não teve, ele já teve 3, então ele vai ter mais uma. Para cada nome que ele tem um tombo que ele levou. Começando lá de cima até aqui. Olha, irmãos, nós não vamos passar por isso, não precisa ficar com temor. Por enquanto, a sede governamental de Satanás ainda não é a terra. Tá? A influência e as ordens dele vêm para a terra, mas ele está no espaço. Ele saiu daqui. O reino de Deus dele está sobre as nuvens aí. Porque ele vai cair daí, vai ser jogado diretamente na terra. Mas aí a igreja não está mais aqui. Até isso Jesus nos livrou. Ninguém diz assim, esse camarada aí está com o diabo. Não. Está influenciado. Satanás está nele. Também não. É influência. Quem está nele? Os demônios. Essa serpente, Satanás, diabo, ele não entra em corpo. Ele tem corpo. Uma vez ele tomou o Judas lá para morrer. Vou para uma ação lá em Judas, mais nada mais. Ele tem corpo. Ele no deserto, ele veio pessoalmente. Ele não mandou demônio nem anjo. Foi ele que foi tentar Jesus. Foi ele. Jesus padeceu aquela tentação por nós, sofreu por nós, venceu ele lá. Porque o homem tinha sido vencido pelo diabo. O homem não foi vencido por um demônio. O homem foi vencido pelo diabo. Foi o diabo que se mostrou em serpente, ele que falou, ele que ordenou, ele que falou tudo aquilo lá no Éden lá. É o diabo, ele não mandou nenhum espírito lá. Ele chegou lá e derrubou um homem chamado Adão. No deserto ele quis derrubar outro homem que chamava Jesus. Aí quebrou a cara. Jesus venceu o diabo como homem de Deus. Tanto é que ele mandou ele comer.
Transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Estava com fome. Era homem, sem perder a divindade. Então, o diabo que derrubou um homem, pensou que vinha derrubar o segundo Adão. Adão derrubou ele. Aí ele montou o exército dele aí nas alturas. Aí os demônios ficam a serviço dele, vêm na terra, entra nos lares, entra na pessoa, demônio entra. Ele só manda. Mas vai chegar o dia, irmãos, quando a igreja sair daqui, ele vem para cá, direto. Vai montar o governo dele aqui. Licença, um dia eu estava descendo ali perto do Marugate, eu estava de manhã, era umas 10 horas da manhã. Eu vi um carrão preto, fechado, e na placa estava escrito 6666, em linha. Mas essa visão foi tão clara que eu fiquei até impressionado. Eu não sei o que dizer com aquilo. E vi que era um carro preto, um Audi, naquelas placas do Audi, estava escrito 666, mas estava iluminado. Eu também, não sei. eu também já vi esse carro passando por aí. Algum religioso, né, que está vendo aquilo lá, né, e está colocando simplesmente sem saber o que é, né? Porque não tem como dizer doutrinariamente, explicar o que significa 666. Por quê? A regra para isso, quer dizer, não a regra, que alguns acham que como o número 6 é humano, vendo que o 7 é divino, aí diz que o homem é número 6, né? Eu não sei quem botou esse número nele, né? Número 6, né? Porque quando nasceu era número 1, porque não tinha outro. Mas ele pega esse negócio de Apocalipse 666 e cria uma doutrina. Por certo, tem que ser um homem, deve ser um anticristo. Pode ser um anticristo, pode ser que seja. De onde vem? Não sei. Mas ele vem. Só que quando ele vier, não tem nada com a gente. Então, o livro de Daniel, eu estou na parte que está relacionada com aquilo que é e vai acontecer com a igreja de Jesus Cristo. A grande tribulação não atingirá a igreja do Senhor, que está aqui no ponto 3 da lição. Os irmãos vão encontrar pessoas que ensinam que a igreja passa pela grande tribulação. Eles confundem e acham que passa. A provação, a dificuldade, a perseguição, a igreja sofreu desde quando nasceu na terra. Ela nasceu no dia de Pentecoste ali, espiritualmente falando, ela nasceu, foi instituída quando o Espírito Santo chegou e começou a igreja, e ela entrou já em perseguição. Vocês pegam o livro de Atos dos Apóstolos, está perseguida, quem espancando, morrendo, matando um, matando o outro, essa perseguição sim, só que a grande tribulação não tem nada comparado àquelas tribulações que você sofre. Qual a pior causa da tribulação? Vamos supor aqui, a grande tribulação, que ele diz aqui, que eu estou dizendo aos irmãos que foi apresentado o chifre pequeno, né? O chifre pequeno que é o templo do anticristo, né? A linguagem é o anticristo. Qual é a diferença de grande por ser grande? Por que Jesus não vai permitir que ela passe pela grande tribulação? Por causa da terrível perseguição que haverá na terra. Aqueles que cochilarem, outra pergunta ou resposta aqui da tribulação, será que haverá salvação depois do arrebatamento? Eu vou perguntar para vocês, haverá salvação depois do arrebatamento? O que o senhor acha, pastor? Haverá? Está vendo como é dúvida isso aí? Haverá. Haverá, sim. Qual é a diferença? Que as pessoas que não forem arrebatadas, não sei, motivo... Eu estava dizendo para o irmão hoje ali, e digo que Deus continua julgando os motivos. Às vezes eu julgo a causa brutamente. Você fez isso, você precisa disso.
Aí Deus vem e diz, por que você fez isso? É diferente. Aí o filho errou. Aí você dá umas pancadas nele. Não, escuta, meu filho. Vem cá. Por que você fez isso? Ah, porque eu vi o senhor fazendo. Olha. Qual a diferença da grande tribulação? Como está falando aqui a grande tribulação, eu vou encerrar falando sobre isso. Se a palavra é grande, é porque houve uma pequena, uma menor, do que essa que vem. Saindo a igreja da terra e ficando alguns que não subiram, os primeiros anos, 3 anos e meio, que são uma semana, tem uma metade da semana, ela vai apertar mesmo na segunda fase. E vai chegar ao ponto que alguns crentes que se despertaram, viram que não subiram, vão ter coragem de enfrentar o anticristo, o governo humano que está aqui na Terra, quando ele chegar e dizer assim, ó, de hoje em diante você não adianta ir no supermercado comprar comida. Você só vai comprar comida, você vai só comprar remédio, se você botar na sua testa a minha marca e o meu nome, ou então na sua mão. Aí disse, aí vai ser a hora da decisão. E ele disse assim, eu não coloco o seu nome na minha mão e nem coloco o seu nome na minha terra. Então morre na hora. Ele mata. Ele morreu porque não negou a fé que ele cochilou, mas não negou o Senhor que morreu por ele. Ele morre. Todos quantos não aceitarem, todos, não escapa um, todos quantos não aceitarem a marca do anticristo, morrem. Então ele vai dar sua própria vida, mas ainda pelo sangue de Jesus que o salvou. No capítulo 7 aí de Apocalipse, vocês vão encontrar, ele diz assim, quem são esses? Que capítulo está mesmo? Não sei se está na lição aqui, se ele coloca. Colocou, não. É o capítulo, é antes do capítulo 5. Do que capítulo? 7 de Apocalipse, né? Vamos lá? Leia, irmão. Quer ler? Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não tem aquele aí, eu quero aquele aqui, e esses são de onde vieram? 13. 13, 9. Vai lá. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são
E de onde vem? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Está vendo? Essa multidão está dizendo: quem são esses? De onde é que eles vieram? Ora, então tem um lugar que tinha alguém que eles não estavam lá. Quer dizer, quem é esses aí que estão chegando aí? De onde é que eles vieram? Os que estão lá, perguntando: de onde é que vieram esses? Esses aí, eu vou parafrasear, são os que estavam na terra e não subiram, e o anticristo matou eles. Mas eles não se dobraram diante do anticristo, chegaram aqui e estão vestidos de vestes brancas por causa do sangue do Cordeiro. Foram lavados no sangue do Cordeiro. De onde é que eles vieram? Da grande tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento. O número é muito grande. Milhares. Olha o tamanho desse mundo. Então vamos pedir: Deus tenha misericórdia de mim, né? Sim. Como é que concilia esse pessoal que vai ser salvo depois, no período da grande tribulação com a parábola das virgens? Então, umas coisas complicadas na Bíblia para a gente entender, que a gente fica... porque eu sempre resisti a essa ideia por causa daquela série do Tim LaHaye, Deixados para Trás. Não sei se o senhor conhece aquela série. Conhece? Como é que concilia? Existe uma coisa que esses dias eu estava... Já faz tempo que eu emprequei com a parábola das virgens. E tem um escape. Há algumas coisas nas Escrituras que não estão relacionadas propriamente com a igreja. E grande parte com a nação de Israel. Tá? A parábola das virgens está ligada a fatos à nação israelita, independente da noiva do Cordeiro. É? Quando Jesus assim diz assim, um versículo que machuca, os crentes ficam com medo, é o capítulo 15 de João. Será cortado. Olha bem o que está escrito lá. A vara que em mim não produzir fruto será cortada e lançado fora. Se você tomar isso no pé da letra, onde é que eu vou? E eu e você vamos parar. Qual foi a vara que não deu fruto? Foi a nação de Israel. Rejeitou. Por que ela foi cortada? Ela foi cortada e nós fomos enxertados na videira, no lugar dela. Eles foram cortados, não foram? Hoje, judeu se entrega. Lá de vez em quando. Mas a nação está fora. Ela foi cortada e a nação gentílica entrou no lugar de Israel. Aí Paulo explica isso na carta aos Romanos. E a palavra da 10 vezes está incluída nesse negócio aí. Mas esses... Já terminou, né? São 10h30. E a vinda do Filho do Homem. Isso é o nosso. É o que nós vamos esperar, saber que ele vem. Alguém disse que ele vem e todo mundo vai ver. Não, a primeira vez o mundo não verá. A primeira vez o mundo não verá. Só quem vê é a noiva. Aqui nós temos no casamento, o noivo fica esperando a noiva, não é? No arrebatamento, a noiva fica esperando o noivo, é o contrário. Quem está esperando é a noiva. Se fosse fazer isso, a noiva tinha que entrar, o ovo entrar para quebrar a regra. Né? A noiva aguarda o Salvador. E onde você estiver, dentro do carro, no avião, você vai embora. Eu tenho usado esse argumento com meu médico, onde eu tenho chegado, que ele abre uma porta. Eu tenho encontrado, irmãos,
Eu estou fazendo uma bateria de exames, só de sangue do joguete, teve 17 pedidos, tem mais 5 aqui outro médico. Aí eu vou perto deles lá e eu aproveito, eu estou aproveitando hora. O jeito que o senhor está aí, o que é isso? O senhor está com o pulmão bom, o seu coração está bom. Nossa, o senhor não precisa arrumar alguma coisa para morrer, senão o senhor não vai morrer. Eu falei, está certo, o senhor sabe que é capaz que eu não morra? Falei para ele, mas o senhor não morre? Não. O senhor pode ter certeza. Eu estou sentado aqui no seu frente, doutor. Se Jesus vier agora, eu vou embora. O senhor não vai ficar atendendo cliente aqui, não. Paciente, não. Mas como é que é isso? Aí eu explico. Que abre porta. A noiva está aguardando a volta do noivo. Ela sairá da terra e a tribulação entrará. Pequena, depois o dobro. Deus nos ajude. Esse anticristo vai ser destruído, derrotado, vai ser lançado no lugar que nem os pecadores, nem todos os pecadores vão. Vai uma classe de pecador, vai para lá, outra classe não vai. Outro dia eu te explico isso. Porque a besta, falso profeta, anticristo e Satanás vão morar no lago de fogo e enxofre. Tem uma raça de gente na terra que a Bíblia separa ele dos outros lá. Esses também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E tem um outro grupo que ficou escrito que diz que só vai para o lago de fogo. Vai. Sabe o que tem isso aí na Bíblia? Tem, não tem? Tem lugar que, a besta, o falso profeta aí, que tem um bando lá, não tem um bando nas escrituras que diz que vão junto para lá também? Feiticeiro, né? Idólatras. Está vendo só? O outro também que parece que tem mais uma coisa lá. Dá tempo de ler? Pode? Então, Apocalipse. (21) e 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulo, abominável, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, leia o capítulo 20 e veja o versículo 14 e 15. E o mar, o morte, né? O inferno, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Uai, por que aquele lá foi para o lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta e Satanás? Aqui o versículo 20 do capítulo 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, está vendo? E adoraram a sua imagem. Estes dois, está vendo que são seres vivos, pessoas? Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esses dois, besta e falso profeta, lançados vivos. Já pensou? Besta e falso profeta aqui são dois homens, o principal e o ajudante, lançados vivos, nem vai passar, vai pular o de fogo, ficar com Satanás e os seus anjos e o diabo para lá. Que Deus nos guarde do inferno e do lago de fogo. Porque até o inferno vai para o lago de fogo. Né? E é um lugar também, né?
Vai ter que ir tirado para lá. Daniel viu umas coisas boas, né? Mas tem umas coisas que está aí para nos avisar, não é?